que a memória consciente preservou de Olinda foi um mínimo de vida e de gente. O que me espanta é que essa primeira infância não tem palavras. O próprio mar era silêncio. Mil 1916, Rio de Janeiro. Volto a meus 4 anos e, de repente, os cegos apareceram, ou por outra. Antes dos cegos, vi uma menina de pé no chão. A menina corre, atravessa a rua e vai beijar a mão de um padre. A batina continuou e sumiu lá adiante, na primeira esquina. A menina sumiu também, como se jamais tivesse existido. Os cegos apareceram. Eram 4 e um guia. Juntaram-se na esquina da farmácia e tocaram violino. Nunca mais esqueci dos cegos, nunca mais. Aos 30 anos, 35, 40, eu sonhava com os cegos e os via escorrendo do alto da treva. Muitos anos depois, conheci Lúcia. Depois, a gravidez. O doutor Abreu Fialho passa na minha casa. Viu minha filha, fez todos os exames. Sua compaixão era quase imperceptível, mas disse tudo. Minha filha era cega. Personagem trágica, obsessiva, fatalista, Nelson Rodrigues foi um dos poucos escritores brasileiros que souberam transformar sua tragédia pessoal em arte. Sua vida foi uma sequência de infortúnios familiares e doenças. Desde cedo, presenciou mortes violentas. Enfrentou a fome e perdas irrecuperáveis. Tuberculoso, diversas vezes esteve perto do fim. Essas vivências extremas lhe dariam um grande conhecimento da fragilidade humana. Ao mesmo tempo, uma atração especial por velórios, enterros, cemitérios. Desde pequeno, Nelson seria um aficionado pelos ritos e se identificaria com os suicidas, os neuróticos, os infelizes. Com coragem, não fugiu de suas fantasias fúnebres. Transformou-as em matéria-prima de seu teatro. Não tenho medo de confessar a minha morbidez, nem ela me envergonha. Eu a compreendo e a recebo como uma graça de Deus. Por favor, podia me dizer se vai... Eu não quero nada demais. Eu só quero saber se Madame Cleci está... Madame Cleci? Graças a Deus. Madame Cleci, sim. Uma que morreu. Morreu? Não morreu? Morreu. Assassinado. Madame Cleci morreu. Agora saia. Inventor da moderna dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues criou o que chamava de Teatro Desagradável, um conjunto de 17 peças provocativas e radicais. Através da estética do sensacionalismo e da temática sexual, penetrou de forma inédita no poço escuro das taras, do incesto, do adultério e da sordidez humana. Tematicamente, seu teatro se divide em 3 fases. Na primeira fase, Vestido de Noiva é a mais importante de suas peças psicológicas. Com o álbum de família, Nelson deu início às suas peças míticas. E com A Falecida, de 1953, começou a fase das tragédias cariocas. Sua obra é construída através da aguda observação das pequenas misérias do cotidiano. A vocação do patético transformou Nelson no poeta das exceções.
Seu teatro é uma meditação sobre o amor e a morte. Todo ele marcado pelo lirismo, pela morbidez e pela ironia. Mulher gorda, velha, cheia de varizes, não é amada. Seu mentiroso. Covarde! Nunca fui tão feliz. Levei uma bofetada e não reagi. Nelson Rodrigues no teatro brasileiro é um norte, é uma estrela guia. Ele é a base de uma sólida realização na pessoa dele. E ele projeta isso para uma vivência futura, quer dizer, não é à toa que há um teatro antes Nelson e um teatro depois do Nelson. Nelson Rodrigues foi realmente a culminação do modernismo brasileiro. O Nelson, ele contaminou a literatura brasileira, né, da pulsação vital do país. Se eu conseguisse colocar numa praça, por exemplo, na Praça da Sé, todas as pessoas que fizeram teatro, lidaram com teatro, e se perguntasse qual é a pessoa mais importante, desde Anchieta até hoje, no teatro brasileiro, tem só um gênio, é Nelson Rodrigues. Ele é um clássico nele mesmo, né? Ele pode ser retomado N vezes e sempre haverá zona a ser descoberta nele, porque ele intuiu o espanto, a esquizofrenia, o susto, a carência, vamos dizer, o abandono do ser humano brasileiro. Ele desmascarou esse homem brasileiro no momento em que ele diz assim: o brasileiro que não é canalha na véspera, será no dia seguinte. Quer dizer, no fundo há um conhecimento muito grande, não é, de um certo temperamento brasileiro, não é, e ele avançou por isso assim com uma extrema coragem. É o Brasil verdadeiro que aparece na obra dele. Vai escutando. Eu paguei ao ex-investigador, meu conhecido, para seguir os passos de Judite. Mas por que de Judite? A troco de quê? Já chegaremos lá. O sujeito fez o diabo. Ele olhou em buraco de fechadura, ele ouviu nas portas, ele se meteu de trás de armários, tudo. Olha, Gilberto, finalmente, um mês depois, 20 dias depois, ele apareceu. Gilberto, a minha intuição estava certa. Hoje eu tenho aqui comigo nome, endereço, telefone. Eu sei, inclusive, alguns segredinhos de alcova. Nome de quem? De que endereço? O amante da tua mulher, percebeste? A minha contribuição para o teatro brasileiro, em primeiro lugar, um certo sentimento trágico do Brasil. Compreendeu? Em segundo lugar, houve uma noção de uns tantos valores. Ouviu? E em terceiro lugar, o meu mau gosto. Eu tenho um mau gosto agressivo, mas que não abdico dele. Eu acho que ele faz parte da obra de arte que deve ser imperfeita. Perfeição é uma virtude de menina, tocadora de piano, etc. Não de fazedora de bordado. Mas a perfeição não tem nada a ver com artista, com um verdadeiro artista poderoso, violento, brutal. Ouviu? E esse é o caso, é o meu caso. Apesar do grande sucesso de sua obra, a ferida exposta por Nelson lhe valeu a fama de tarado, de pornográfico, de indecente. Nenhum outro autor brasileiro foi tão perseguido pela censura. É um teatro também muito revolucionário quanto às situações que ele cria. Porque você veja, por exemplo, um Plínio Marcos põe sua cena numa penitenciária,
num prostíbulo. Outros autores também, realistas, vamos dizer assim, põem assim, criam um bafom para colocar seus personagens. O Nelson joga essas situações todas, se pode considerar ou pornográficas ou abjetas, enfim, feceninas, ele coloca dentro da sala, da casa de família. Então, se hoje era meio chocante, quanto mais 40 anos atrás. Olha! Tuas mãos! Chora, tua mulher! Não! Chora, tuas filhas! Chora! Desde menina, meu sonho era ficar sozinha contigo nesta casa. Eu queria ser tua filha única e a única mulher desta casa. Agora sou tua filha única. Minha filha única. E a única mulher. Quando se fala um palavrão em Nelson Rodrigues, ou se toma uma atitude sexual em Nelson Rodrigues, né? Tipo bonitinha, que vai... É desespero! Que as pessoas, elas querem uma bomba atômica na cara. São pessoas que estão no limite, estão em cima do abismo para se jogar. Então o palavrão, a cena que se diz pornográfica em Nelson Rodrigues, é uma bobagem falarem isso do Nelson Rodrigues. É uma tolice total. A personagem desesperada no seu deboche, ele está consigo mesmo, no seu espelho. Ele quer morrer, então ele fala o palavrão, ou ele faz a cena terrível, compreende? Eu não sou um autor pornográfico, absolutamente. E pelo contrário, me chamo de moralista, de feroz moralista. E entre pornográfico e moralista, eu creio que eu sou mais moralista. O único lugar onde o ser humano sofre realmente e paga pelos pecados é nas minhas peças. Deixei de ser tua filha. A única coisa que nos uniam eram as nossas mãos. Tu perdeste as tuas. Nós nos achamos sujeitos formidáveis. Mas realmente o ser humano só se salva se ele reconhecer a própria violência. Perdeste a tua imagem. Perdi. Mas ficaste com as tuas mãos. Viverás com elas. Elas serão A enterradas. vida, como nós a vivemos, como nós a vemos, e não é, como eu dizia pouco atrás, não é um piquenique, não é um arroz doce, não é um doce de coco. Dizia o Otto Laranjelli, o homem é triste porque morre. Eu digo não, o homem é triste porque vive. A morte talvez seja, eu acredito nisso, mas talvez seja o nosso grande despertar. O sujeito precisa morrer para despertar. Nelson! Abrão! Sou de família. Além de dramaturgo, Nelson foi um grande jornalista e prosador. Sua vasta obra é composta por memórias, contos, crônicas, folhetins, novelas e 2 romances. Asfalto Selvagem, dividido em 2 volumes, e O Casamento. Grande parte dessa produção saiu publicada nos jornais em que trabalhou e se caracteriza pela mesma paixão, humor e indignação encontradas em suas peças. O Nelson, o Guimarães Rosa, o Oswaldo de Andrade, são os 3 maiores prosadores brasileiros nesse século. Ele, como prosador, ele é também da maior importância, talvez até mais importante num certo aspecto, porque ele atuou muito sobre o idioma, ele ajudou na lexicalização desse idioma. Ele, por exemplo, ele faz frases, ele é um grande fazedor de frases de grande efeito. Outro lado importante nele é o diálogo, que já é muito eficiente, seco, direto, como já era no teatro, e o adjetivo. Ele não tem medo de ser quase de mau gosto ou grotesco no adjetivo, que sempre, a meu ver, surte um belo efeito. De 1951 a 1961, Nelson publicou no jornal Última Hora, dirigido por Samuel Weiner, quase 2.000 contos de adultérios. Essa produção, intitulada A Vida Como Ela É, lhe valeu grande popularidade, assim como suas crônicas de futebol.
Nelson foi seguramente o único cronista esportivo brasileiro que teve talento para criar personagens, criar mitos dentro do futebol. O Nelson Rodrigues foi o nosso Homero, o Homero que escreveu a epopeia do futebol. E o Nelson, muitas vezes falando de futebol, por exemplo, ele adaptava o Dostoiévski, por exemplo, né? A famosa frase do Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. O Nelson discordava, por exemplo, de um pênalti que tivesse sido marcado, então, ou que não foi marcado. Então ele dizia assim: se esse pênalti não existiu, tudo é permitido, e usava isso como um gancho para fazer uma longa peroração sobre a vida, a morte, o destino, né, a fatalidade, usando o futebol como gancho. Né? Enquanto jornalista, Nelson foi um polêmico. Suas peças sempre incomodaram os conservadores. Mas seus artigos iconoclastas derrubavam mitos e perturbavam principalmente as esquerdas radicais. Anticomunista convicto, o escritor manteve suas posições mesmo nos anos 60, quando a grande maioria da intelectualidade brasileira mostrava-se marxista e não admitia outras posições. Acusado de reacionário, Nelson transformou-se numa voz solitária. Aceitando sua sina de maldito, o escritor respondia às críticas com lúcidas provocações. O problema é o seguinte: quanto ao fato de eu ser chamado reacionário, eu próprio escrevi um livro e coloquei no livro reacionário. Eu sou reacionário. E explico por que sou reacionário. Porque eu sou pela liberdade. Como eu já disse, acho a liberdade mais importante que o pão. Isso é o reacionário, porque o não reacionário é o comunista, por exemplo. O comunista não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de greve. E me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o Pacto de Havana soviético, o Pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. Nelson transformava constantemente seus desafetos em paródias cômicas de suas atuações. Criou tipos inesquecíveis, como a granfina de narinas de cadáver, a estagiária de calcanhar sujo, os cretinos fundamentais, os idiotas da objetividade, os padres de passeata, as freiras de minissaia, etc. Foi um pensador e um crítico feroz da realidade brasileira e mundial. O pensamento político de Nelson não interferiu na sua produção teatral. Ele não acreditava em arte engajada. Nelson tinha um profundo sentimento mítico da realidade. Igrejas vazias, santos, enterros e comemorações religiosas fascinavam o autor desde menino. A morte no seu teatro não é só expressão de morbidez, é representação de um rito de passagem. Antigamente se usava enterro puxados a cavalo, cavalo com crepe, penacho. Eu achava aquilo lindo, fabuloso. O porteiro tinha uma cartola. Isso era a morte para mim. Mas essa coisa formidável, aquela coisa férica, ouviu? Aquelas chamas todas, aquelas luzes. Tudo isso eu achava formidável quando era garoto. Isso, o meu teatro está todo ele varado de sírios. Dramaturgo de vocação litúrgica, Nelson sacralizava o profano. Para ele, a representação era uma espécie de missa e o palco um local de rituais. Faço escândalo se eu disser uma coisa que sei. Não me desafia, Laide. Eu é que devia ser a noiva. O único homem que eu amei. Nunca me casei com seus namorados. Você é um monstro! Pedro! Você? Até que enfim, Lúcia. Demorei, meu filho. Não quero! Não quero! Não quero! Esta é a escola onde aprendi quando era menino. Tinha 6 anos.
e me apaixonei por todas as professoras. Bom, eu comecei a ser realmente Nelson Rodrigues aos 7 anos de idade. A professora mandou a gente fazer uma história da própria imaginação. Eu fiz a história de um adultério tremendo. A adúltera era esfaqueada pelo traído, pelo enganado. E assim eu escrevi a minha primeira vida como ela é. Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife em 23 de agosto de 1912, em uma família destinada à tragédia e à genialidade. Sua mãe, Maria Esther Falcão Rodrigues, mulher sensível e decidida, era protestante. O pai de Nelson, o advogado Mário Leite Rodrigues, teve 2 jornais de linha sensacionalista e diagramação ousada. Foi um dos maiores jornalistas dos anos 20, um pioneiro da imprensa moderna no país. A maior influência da obra de Nelson advém de meu pai. Ele herdou de Mário Rodrigues o temperamento combativo, panfletário, polêmico. Ele estava quase sempre preso. Nelson escreveu uma vez: papai era um homem terrível. Alguns diziam que era destruidor, mas ele era trêmulo de ternura, como dizia Nelson, para a mulher e para os filhos. Nelson Rodrigues teve 14 irmãos, 7 homens e 7 mulheres. Nelson era muito influenciado pelo seu clã. Pernambuco tinha ficado pequeno para as ambições de Mário Rodrigues. Influenciado pela mulher, foi para o Rio de Janeiro tentar a sorte. Na capital federal, a família passou por muitas dificuldades até se estabilizar. Nelson só voltou a Pernambuco uma vez na adolescência e sempre se sentiu carioca. Os meus personagens têm uma série de carioquismo e o sentimento deles é carioca. Eu sou, creio não errar contra mim mesmo, eu sou um autor carioca. Agora, eu sou pernambucano. E no meu teatro há certas evocações de Pernambuco. Por exemplo, na Senhora dos Afogados, é o mar de Pernambuco, ou mais precisamente de Olinda, que aparece. Parte do teatro de Nelson vem da memória de sua infância e adolescência. Dos 4 aos 7 anos, ele morou na Aldeia Campista, um bairro simples da zona norte do Rio. Uma vez, às escondidas, ele viu pela primeira vez uma mulher nua. Era uma vizinha louca e estava encolhida no canto de um quarto. A mesma impressão de nudez humilhada ele teria mais tarde ao ver a célebre foto de Marilyn Monroe nua numa folhinha. Para Nelson, nada pôde salvar Marilyn de sua nudez, que a levou ao suicídio. As visões da mulher louca de sua infância e da atriz na folhinha inspirariam depois a criação de Toda Nudez Será Castigada. A peça foi dirigida por Ziembinski e representada por Clay Diáconis em 1965. Nos anos 70, tornou-se uma obra-prima do cinema brasileiro. Com direção de Arnaldo Jabor, o filme revelou a atriz Darlene Glória no papel principal. O que é isso aqui, meu amor? É a casa onde eu vivi quando a minha mulher era viva. Você agora vai ficar aqui, Geni. Até o Serginho viajar. Na história, a prostituta Geni se casa com um viúvo rico e moralista, mas se apaixona pelo filho homossexual do marido. Então, tchau, Geni. Tchau. No fim, acaba se matando. Maldito você. Maldito seu filho. Você pensa que sabe de tudo. Você não sabe de nada. Ele tinha compaixão do feminino, né? Ele cultuava também essa visão que faz parte também da mítica brasileira, né? Que é da pureza da mulher, né? O ser impoluto, né? Aquela que se deixa pecar, aquela que não deveria nunca ser beijada. Ele diz, né? A mulher nunca deveria ser mãe sim, mas nunca beijada, sabe? É um mundo
mundo que você não explica em termos assim racionais, mas é um mundo de personagens assim catalisadores, né? E plenos de tragédia. E porque são plenos de tragédia, tem lados assim de um humor trágico também, né? Quando dizem para a viúva, sente-se, e ela diz, uma viúva não senta. Sabe? Isso assim, você para e todo mundo diz, mas por que a senhora não... A senhora sente, a senhora se sente. E ela repete, não, uma viúva não senta. Outra grande personagem feminina rodriguiana e com raízes na aldeia campista foi Zulmira, a infeliz suburbana de A Falecida, que sonhava com um enterro de luxo para compensar a derrota da vida dela. A Falecida foi filmada por Leon Richman em 65. Representando Zulmira, Fernanda Montenegro desempenhou um dos maiores papéis femininos no cinema. Outra grande intérprete da personagem foi Sônia Oiticica, no teatro, em 53. Eu me lembro que um dos trechos da Falecida que eu gostava muito era na hora que ela tinha aquela coisa com aquela vizinha dela, Glorinha, né? Que ela considerava uma mulher perfeita, bonita e elegante, e ela gostaria de ser como a Glorinha. E um belo dia ela sabe que a Glorinha tirou um seio. E nesta hora, é uma euforia que ela tem de ver que ela era mais do que a Glorinha. Ela então diz assim, eu sou a morta que pode ser despida. Vizinhas, me dispam. Sônia também trabalhou em Perdoa-me por Me Traíres, de 57, a única peça em que Nelson Rodrigues se aventurou como ator. Ele era o ator mais sincero que eu já vi em cena, mas não passava da ribalta, todo mundo morria de rir na plateia. A plateia dava gargalhadas, porque era muito engraçado ver o Nelson representando. Quando a peça acabou, tinha ido ao teatro, uma parte do teatro tinha ido para vaiar de propósito, porque achava que Nelson era tarado e que não sei o quê, era um homem que não podia, tinha que ser censurado, aquela coisa toda. E a outra parte foi para ver a peça e gostar. Eram dois times adversários, né? Então, quando acabou a peça, vaia quilométrica, uma vaia horrorosa, e aí então vociferando, eu de um lado, ele no meio, não sei quem é que estava do outro lado, querendo segurá-lo, porque ele queria cair na plateia. Zebus, seus zebus, ficava desesperado, dizia, não, Nelson, vem pra lá. Com 10 anos, 12 anos, eu comecei a ler tudo, eu lia tudo, até catar no telefone, eu ia lendo. Eu lia apaixonadamente o Dostoiévski. Esse é que talvez tenha tido alguma influência na minha obra teatral, embora fosse romancista. O Rio da infância de Nelson era uma cidade provinciana. Na República Velha, o preconceito, o pudor e os tabus não faziam concessões. O cinema, o jornal e a literatura revelavam a Nelson um mundo que se modernizava. Mas o dramaturgo sempre sentiria nostalgia do universo lírico machadiano enterrado com a Primeira Guerra Mundial. Você parece maluca. Viu? Está fazendo uma confusão. Casamento com enterro, moda antiga com moda moderna. Ninguém mais usa aquele chapéu de plumas, nem aquele colarinho. Hoje, criança de 13 anos assalta e mata. Mas antigamente não havia nada disso. Não havia, e a delinquência infantil e juvenil era nenhuma. Eu acho que o juizado de menores é que criou a delinquência. Nós estamos piorando cada vez mais. Viu? Eu considero o ser humano um caso perdido. Ouviu? E falo isso com a mágoa de quem queria ser um santo, porque o único ideal que eu teria na vida, se fosse possível realizá-lo, era ser um santo. Eu queria ser um sujeito bom. Nos anos 20, o pai de Nelson tornou-se diretor do jornal Correio da Manhã. A família se mudou para uma casa grande na Tijuca. Um registro desse tempo foi feito por Roberto Rodrigues, que desenhou o sótão da casa, mais tarde retratado por Nelson na peça Vestido de Noiva.
Em 1925, o pai de Nelson fundou o jornal Amanhã, onde o autor começou a trabalhar. Com apenas 13 anos de idade, tornou-se repórter na seção policial. Mais tarde, ele diria que 3 meses de reportagem policial diária dão ao ficcionista uma experiência de Balzac. De fato, todo o seu teatro tem a marca dessa passagem. Que matou o marido. Ó o jornal, ó o diário, à noite, tragédia em Copacabana. A mulher que matou o marido. Aos 16 anos, Nelson já havia largado a escola. Seu pai tinha fundado Crítica, um jornal de grande sucesso. A família vivia num palacete em Copacabana. Nelson passou a escrever editoriais e a assinar seus artigos. Os irmãos mais velhos já ocupavam altos cargos no jornal. Mas a maior promessa da família era Roberto, pintor, escultor e um dos melhores ilustradores da época. Roberto agitou o movimento pela vanguarda na Escola de Belas Artes. Dividiu um ateliê com Cândido Portinari e o incitou a se tornar um pintor modernista. Para Nelson, Roberto tinha a aura dramática dos suicidas. Nos bêbados, loucos e enforcados de suas ilustrações, ele desenhava o próprio rosto. A temática do sexo e da morte marcou seus trabalhos. Mas ninguém poderia supor que em dezembro de 29 ele seria assassinado com um tiro. Mas por que você fez isso? O jornal Crítica tinha noticiado um caso de adultério. O artigo era sobre uma mulher da sociedade. Revoltada, ela foi à redação para matar o dono do jornal. Como ele não estava, matou Roberto. O Nelson desceu para tomar um cafezinho. Estava no quarto degrau quando ouviu o grito e o tiro. O tiro que matou Roberto, não seria exagero acrescentar que matou papai também, porque ele não se cansava de repetir: o tiro era para mim. Eu é que devia morrer. E ficou naquela paixão durante 2 meses, até morrer de desgosto e com sentimento de culpa. Mário Rodrigues morreu em 1930 de trombose cerebral. Em seguida veio outro golpe. A Revolução de 30 empastelou o jornal Crítica. Os irmãos mais velhos ficaram sem trabalho e a mãe, viúva, pobre e com 12 filhos para sustentar. Então veio a fome. Só um ano depois, os Rodrigues começaram a se reerguer. Mário Filho se empregou no O Globo, herdado por Roberto Marinho. E levou para o jornal seus irmãos Nelson e Jofre. E foi sacrificando pela família que Nelson e Jofre ficaram tuberculosos. Tuberculose, na época, era uma doença fatal. Internado nos sanatorinhos de Campos do Jordão, Nelson nunca se curou completamente, tendo várias recaídas. Jofre não resistiu à doença e morreu. A memória de Nelson transformava-se num pátio de lutos sucessivos. Em meio às tragédias, veio a descoberta do teatro e a ligação entre teatro e martírio, teatro e desespero. Desenvolvia-se em Nelson todo um projeto dramático que começaria com A Mulher Sem Pecado, de 1941. Sua temática sombria guardaria analogia com a obra incompleta de Roberto Rodrigues. O assassinato do irmão tornou-se obsessivo em sua mente. E sobre Roberto, Nelson diria mais tarde: foi o único gênio que eu conheci. Apesar das adversidades, Nelson não perdeu sua ironia. Seu teatro seria marcado pela presença simultânea do patético com o humorístico. Eu faço piada com a maior dignidade, porque nenhum povo do mundo faz piada, só o brasileiro faz piada. A piada é uma descoberta da língua não portuguesa, da língua brasileira. Isso eu acho isso. E eu acho dionisíaco o sujeito que faz uma piada que na maior catástrofe se lembra e diz uma piada. Você é aquele que tem a boca mais suja.
Eu acho que a obra de arte, quando nasce, ouviu, é preciso que ela encontre oposição, é preciso que ela desagrade, é preciso que ela irrite, que dilacere. Eu considero o elogio unânime, por exemplo, a consagração unânime, né? Eu considero uma coisa inteiramente comprometedora. De forma que quando não gostam de coisa minha, ou quando há uma divisão, isso me dá assim uma esperança de que eu não tenha fracassado totalmente. Vestido de Noiva estreou no Municipal do Rio em 43. Foi uma revolução no Teatro Nacional. Enfim, as artes cênicas do país chegavam ao modernismo. E é gozado que nessa mesma época o Oswald de Andrade tinha escrito o Rei da Vela, que termina numa cena muito parecida de casamento, da marcha nupcial e da marcha fúnebre no casamento, no enterro do Abelardo I, o Abelardo II e Heloísa. O Nelson e o Oswaldo são duas pessoas muito parecidas porque eles foram escritores polêmicos. O Oswaldo tem um teatro, à primeira vista, mais revolucionário pelo que ele enseja de criação na montagem. Do Nelson é mais acabado em si por uma leitura. Em 67, quando foi encenado o Rei da Vela, houve uma espécie de um segundo nascimento do modernismo, da cultura brasileira. É como se os filhos daquele casamento, do vestido de noiva, tivessem começado a ser nascidos. Eu sou um filho do vestido de noiva. Eu nasci daquele casamento. O texto enxuto, as ações simultâneas e os cortes cinematográficos de Vestido de Noiva renovaram a dramaturgia brasileira. A peça representou um marco da encenação no país. Ziembiski era um desconhecido diretor polonês que tinha fugido da guerra e chegado ao Brasil havia 3 anos. Em Vestido de Noiva, ele usou 132 efeitos de luz para possibilitar a simultaneidade das ações em 140 mudanças de cena. Outra revelação da montagem foi Santa Rosa. O trabalho do cenógrafo e pintor mudou os parâmetros da cenografia entre nós. Vestido de Noiva aparece de uma maneira excepcional porque a peça é dividida em 3 planos. Não é? O plano da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Essa passagem da realidade, ora para a memória, ora para a alucinação, isso vai criando, quer dizer, toda uma estrutura dramática completamente diferente daquilo que se fazia normalmente no palco brasileiro, e isso dá a grande originalidade de Vestido de Noiva. Com Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues virou celebridade e passou a existir literariamente. Nessa época, ele estava casado com Elza, com quem teria 2 filhos, Jofre e Nelsinho. Nelson se casou escondido com Elza, pois a família dela não aprovava o casamento. Eu sou um romântico, um Pierrot do Meia. Sou um homem que acredita no amor eterno. Ou o eterno se acaba, não era amor. Ouviu? Sou um homem que chora. E a minha sensibilidade, o meu sentimentalismo, chega a ser ridículo. Em 43, nos Diários Associados, sob o pseudônimo de Susana Flegg, Nelson começou a escrever folhetins como Meu Destino é Pecar e Núpcias de Fogo. O sucesso foi tanto que dobrou a tiragem do jornal. A terceira peça de Nelson Rodrigues foi um escândalo. Álbum de Família, de 46, era de uma violência brutal. Incesto, lesbianismo e infanticídio. Pela primeira vez, temas tabus foram retratados dentro de uma família de classe média. Com essa radicalidade, Nelson ganhou a rejeição do público e a incompreensão da crítica. Álbum de Família foi proibida e ficou censurada por 22 anos. Para o autor, era o início das perseguições da censura e também de sua fama de tarado, devasso e imoral. A peça só recebeu uma montagem à altura de sua complexidade em 81 com Antunes Filho. E ele teve essa coisa linda que é alguns execrá-lo e outros endeusá-lo. Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Doroteia. Todas as peças de Nelson Rodrigues da fase mítica foram censuradas e execradas pela crítica. O público também não gostava, mas lotava os teatros.
e as obras eram muito comentadas. O ator que fosse fazer Nelson Rodrigues podia ter certeza de uma coisa: a crítica não ia falar muito do ator, não. Ia falar dele, Nelson. Tal era a força das peças dele. A gente pode dizer até mesmo que há alguns atores rodriguianos. O Frigolente foi talvez o maior deles, era o grande ator rodriguiano. Se a minha vida no teatro não tivesse servido para nada, eu sei que foi por minha obstinação e por meu grande amor ao Nelson e por minha grande reverência ao Nelson, que ele escreveu Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada e A Serpente. São 3 peças importantes, definitivas na carreira do Nelson, e que eu tenho a felicidade e o orgulho de dizer que foram feitas para mim. No início dos anos 50, poucos apostavam em Nelson. O autor vivia um paradoxo. Enquanto suas peças quase não eram encenadas, a popularidade de suas personas femininas ameaçava abafá-lo. Depois de Susana Flegg, ele havia criado Mirna, que assinava um correio sentimental. Com elas, Nelson reafirmou sua capacidade de criar tipos femininos, como no seu teatro. As personagens femininas de Nelson Rodrigues são os melhores papéis que ele fez no teatro dele. Porque o Nelson era um homem que compreendia profundamente a alma feminina. Eu estou falando da mulher povo mesmo brasileiro. Aquela mulher recalcada na educação, na infância, recalcada sexualmente, recalcada intelectualmente. Aquela mulher submissa, como ele dizia, toda mulher gosta de apanhar. Eu não digo que toda mulher gosta de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. Eu já disse aqui que no jogo amoroso, todos os caprichos mais incríveis, mais inaceitáveis são possíveis. Porque é outro plano de realidade. Ouviu e o desejo de experimentar não sei o que, cada vez mais e mais e mais. Durante os anos 50, no jornal Última Hora, Nelson escreveu A Vida Como Ela É. A série de contos inspirou a fase das tragédias cariocas, de peças mais populares. O teatrólogo voltou a chamar a atenção. Com o tempo, se tornou vantajoso montar e filmar Nelson Rodrigues. Mas grande parte dos diretores o transformou em comédia de costumes ou pornografia banal. No teatro, 2 exceções foram Ziembinski e Antunes Filho. O que eu fiz de revolucionário, eu acho, foi quando eu montei o Nelson Rodrigues Eterno Retorno, eu já largava o Freud, falava, bye bye Freud, você que está inconsciente pessoal, fique com ele, que eu vou para o inconsciente coletivo que o Jung está propondo. E foi aí que começou a dar a grande abertura lírica do grande poeta, né, que é Nelson Rodrigues. Ele não era muito montado, não. Ele foi muito filmado e muito mal filmado. Talvez o Leon, o Nelson Pereira e especialmente o Jabor foram os únicos diretores que fizeram jus à base trágica da literatura do Nelson. A partir dos anos 60, Nelson foi o autor brasileiro com mais adaptações para o cinema. Uma das melhores foi Boca de Ouro, com Jesse Valadão e direção de Nelson Pereira dos Santos. Boca de Ouro é um bicheiro que sonha ter um túmulo de ouro. Depois de morto, sua personalidade é descrita em 3 versões diferentes. Eu grito. Vem. Meu marido dá-lhe um tiro. Teu marido? Em 61, Nelson se separou de Elsa para morar com Lúcia. A união surpreendeu, pois ela era casada, bem mais jovem que ele e da alta sociedade. As desgraças na família continuaram. A filha de Nelson e Lúcia nasceu cega e deficiente mental. Depois, seu irmão Paulo, a mulher e os filhos morreram soterrados no apartamento que desabou. Dos irmãos de Nelson, somente Dulce virou atriz. Para ela, o autor criou a Valsa número 6. Mário Filho se tornou um nome da história do futebol brasileiro como cronista e promotor de eventos. Mais tarde, o estádio do Maracanã foi batizado com seu nome. Pouco a pouco,
Nelson também ampliou sua atuação na crônica esportiva. Ele aí passou a trabalhar na TV Rio, onde ele fazia um programa de esporte, que era a Resenha Facite. Trabalhava ele, João Saldanha, o Armando Nogueira. O Nelson Rodrigues costumava dizer: se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. Azar dos fatos. O que importa é a interpretação do fato, é a versão do fato. Por isso é que o Nelson Rodrigues costumava dizer que o videotape era burro. E o Nelson Rodrigues queria que a realidade se lixasse. Era pouco que importava para ele. Por quê? Porque o futebol é uma paixão. E o Nelson Rodrigues, ele vivia sob o signo da paixão, sobretudo no futebol. O que ele via no futebol era o teatro. Era o esporte das projeções das multidões, né? O teatro de estádio. Nelson foi o autor da primeira novela nos padrões de novela feita no Rio de Janeiro, que foi A Morta Sem Espelho. E ele fez na Globo a tal da Cabra Vadia, que era um programa que ele entrevistava no terreno baldio, junto com uma cabra. Ele fazia as entrevistas. É uma coisa muito gozada. Quem ganha na vida, quem ganha? É o cretino fundamental? É o cretino fundamental. É o cretino fundamental porque ponha o cretino fundamental em cima dessa mesa ou de um caixote de querosene, jacaré, e você manda ele falar. Ele dá um berro, imediatamente milhares de cretinos fundamentais se organizam, se arregimentam, você acha que se aglutinam. A seu ver, portanto, assim, a constante do ser humano é a mediocridade, a burrice. Claro que é a burrice. E qual é o maior acontecimento do século XX? É a rebelião dos cretinos fundamentais. Mas agora conseguiram finalmente, pela superioridade numérica, porque para um gênio há 10 milhões de imbecis, você sabe disso. No Brasil da década de 60, o pensamento de esquerda dominava o meio artístico e intelectual. No teatro, a influência do realismo socialista impunha peças sobre as massas populares. No outro extremo estava a obra de Nelson, centrada no drama do indivíduo. A esquerda via com um certo interesse o teatro do Nelson, né? Porque ele mostrava a dissolução da família. Mas a partir do momento que o Nelson comprou briga com a esquerda, ele foi abandonado. E a esquerda do teatro já tinha os seus autores, né, como o Vianinha, como o Augusto Boal, como o Jean-Francisco Guarnieri, como o Dias Gomes. O sujeito pode ser Shakespeare com qualquer ideologia. Portanto, o seu teatro político é válido, o teatro ideológico é válido. É preciso que seja bom teatro. E o pessoal, aqui a nossa querida esquerda, ela faz um teatro, mas um péssimo teatro, uma vergonha de teatro. Eu tenho uma maior admiração pelo Plínio Marcos. Uma vez, conversando com o Sábato Magaldi, ele disse: se você tivesse que deixar um sucessor, então eu respondi: o Plínio Marcos. 90% dos jornais brasileiros apoiaram o golpe militar de 64. Inúmeros intelectuais apoiaram, mesmo intelectuais liberais. Então, quer dizer, o fato do Nelson Rodrigues ter apoiado 64 não é um desdouro. O apoio posterior dele aos militares é que é outra história, né? Em 67, Nelson começou a externar seu pensamento político em crônicas diárias sobre os acontecimentos. Os textos foram reunidos no livro O Óbvio Ululante, um painel vivo do período. Novamente, Nelson Rodrigues era motivo de polêmica. Dessa vez, não por causa de suas peças, mas de suas opiniões. Nelson ironizava alguns heróis da esquerda, como o filósofo francês Jean-Paul Sartre e Dom Helder Câmara. Ele detestava os sociólogos e admirava Chacrinha. O imperialismo norte-americano era duramente criticado, mas Nelson elogiava a democracia dos Estados Unidos. O Nelson tinha uma admiração pelo Caetano Veloso, achava que era um cara, tinha aquele sentido libertário mesmo, Caetano tem. Ele disse que um homem vestido de mulher enfrentou a esquerda inteira, né? Naquele show que ele foi vaiado, né? Que o Vandré estava sendo muito badalado, e o Caetano estava com aqueles trajes dele que ele usava na época, berrantes ou escandalosa. A linha da
do pessoal da área do tropicalismo, mesmo eu sei que Caetano, mesma coisa, o Hélio, aquelas pessoas todas, nós aqui do Teatro Oficina, a gente não embarcava de maneira nenhuma naquela leitura que aquela esquerda careta fazia, dos comentários que ele fazia sobre o movimento de esquerda. Ele trazia uma voz da época e trazia realmente uma visão de um lado da esquerda que era o mesmo que nós tínhamos. Nós éramos tão combatidos quanto a ele pela esquerda tradicional, ortodoxa, que jogava em cima da gente as mesmas coisas que jogavam em cima dele. O Brasil viveu um período de relativa democracia entre 64 e 68. A coisa realmente piorou foi a partir do ato final número 5, no dia 13 de dezembro de 68. Muita gente foi presa, jornais foram fechados. Apesar da pecha de reacionário, Nelson foi o responsável pela libertação de presos políticos, por seu livre acesso na direita. Vários casos de pessoas de esquerda presa, claro, em que ele ajudou a soltar. O Nelson foi atraído e se deixou atrair facilmente para o rebanho do Médici. Principalmente porque o Médici tinha dado a palavra de honra a ele, Nelson, de que não se torturava no Brasil. Ele dizia, velho, a tortura está institucionalizada. Quando, em 1970, o filho dele, o Nelsinho, entrou na luta armada, passou 2 anos na clandestinidade e foi finalmente preso em fevereiro de 72, e o Nelson foi visitá-lo na prisão, e o Nelsinho disse para o Nelson, eu fui barbaramente torturado. Aí o Nelson se convenceu de que havia tortura. E a partir daí, não é possível encontrar nas crônicas do Nelson a defesa do Médici ou do regime militar. Ele jamais, em momento algum, ele tentou me demover de qualquer ideia no sentido de, atenção, você está errado. É que eu penso de uma maneira, o Nelson pensará de outra. Isso é um direito líquido que ele tem. Nelsinho tinha 24 anos e pegou 12 de prisão. O pai passou a pedir pela sua libertação. Meu filho também é gente, também merece a anistia, esse é que é o fato. E eu sou a favor da anistia, eu sou a favor. Assim que começou a haver um mínimo de possibilidade de abertura, já no tempo do Geisel, o Nelson foi um dos primeiros a falar de anistia no Brasil. No fim dos anos 70, Nelson Rodrigues era um homem doente e cansado. A prisão do filho foi o último golpe que ele suportou. Depois de outros casos amorosos que sucederam o casamento com Lúcia, ele voltou para sua primeira mulher, Elsa. Quando o Nelsinho foi preso, aí então o negócio, ele ficou mais meu amigo, porque era o nosso filho que estava envolvido nessa situação. Era comigo que ele se abria, era comigo que ele sofria. Entendeu? E eu, como sempre gostei dele, voltei uma boa. Foi um romance de outono maravilhoso, depois de 14 anos. Pena ter durado tão pouco, 3 anos e 8 meses e acabou. Nelson Rodrigues morreu de parada cardíaca a 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos. O tempo se encarregou de comprovar muitas de suas observações. O suposto reacionário foi, na verdade, um humanista, um lúcido, um homem sem ilusões. Tem coisas que ele falava do partidão, dessas coisas todas, todo mundo ficava revoltado com ele, como indignado, mas que hoje estão aí claras e evidentes que eram realmente ridículas, né? É complicado alguém chegar e dizer, não, Nelson Rodrigues era de direita, ou era reacionário. Primeiro, quem tem uma obra dessa não é reacionário jamais. A obra dele é revolucionária, e é isto que conta. Provavelmente Nelson Rodrigues foi o ser humano até hoje que menos se conformou com o chamado pecado original. Aquela alegria absoluta que ele tem no tratamento da tragédia, não é? É a retomada exatamente da mesma temática, assim, arquetipal da tragédia grega, só que dessa vez virando do avesso a tragédia grega, e essa coisa do Brasil, do trópico, dessa cultura, a função que essa cultura tem no mundo, ele botou um gosto despudorado, despecado e alegre nisso, que eu tenho a impressão que ele fez uma revolução na tragédia grega. O brasileiro vai conquistar a vida. Por enquanto ele anda por aí babando na gravata. Há um peixe que é cego, mas tem luz própria.
Eu diria que é isso. O brasileiro tem luz própria. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Amanhã, o programa Show de Ciência fala sobre os alimentos. 11 da manhã. Assista agora especial, harpa e música japonesa. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar.